Boa noite. Professores aprovados no concurso da Secretaria Estadual de Educação que ainda não foram convocados estiveram no Ministério Público do Estado esta manhã. Eles protocolaram um documento que pede uma investigação sobre a contratação de temporários para este ano letivo e também a convocação imediata dos concursados. Enquanto isso, alunos da rede estadual de ensino estão sendo liberados mais cedo em algumas escolas da capital por falta de professores. Na frente da Escola Estadual Elda Bitton, no bairro Compensa, a grande concentração de alunos do lado de fora do portão não seria incomum se os estudantes não estivessem em horário de aula. Vocês não tinham que estar na escola esse horário? Não? A gente foi liberado. Por que foi liberado? Porque não tinha mais professor na escola. Este estudante afirma que a prática tem sido comum. O Tião liberou a gente. Mas é só hoje que vocês estão sendo liberados mais cedo? Não, é todo dia. Todo dia? Todo dia. Porque todo dia tem briga. Não vai estar nem professor. Ainda agora teve briga lá dentro. Ainda agora teve briga lá dentro. Não tem professor, não tem quem olhe os alunos, né? Tem monitor, mas aqui não olha direito. Nesta outra escola, este grupo de alunos foi liberado mais cedo, porque falta professor de língua inglesa. É inglês. E desde quando vocês estão sem professor? Desde o começo do ano. Aí como é que tá sendo quando chegar a aula de inglês? A gente é liberado. Aí vai para casa ou não? A gente vai para casa. Enquanto isso, Ademir Ribeiro, formado em língua inglesa, aprovado no concurso da SEDUC do ano passado, está desempregado. Ele é natural de Santa Catarina e veio para Manaus no início do mês passado, depois que viu na TV a promessa de que iria ser chamado. Se o governo não tivesse dado a palavra dele que chamaria no dia 9 de fevereiro, eu estaria lá esperando essa convocação. Né? Mas quando um chefe do executivo vai à TV e afirma que chamará uma determinada data, não tem como uma pessoa que fez um concurso, está entre as primeiras colocações, como é o caso meu e de vários outros, não vir para assumir essa vaga iminente. Esta manhã, ele e mais um grupo de professores estiveram no Ministério Público Estadual, acompanhados de 2 deputados, para pedir apoio e cobrar uma convocação imediata dos concursados. Todo o concurso ele veio terminar exatamente com a homologação no dia 4 de fevereiro, exatamente no dia de início do ano letivo aqui. E em virtude dessa situação, muitos colegas e professores, acreditando que iniciariam o ano letivo, se programaram, se organizaram para já vir assumir. Para o deputado Luiz Castro, do PPS, é interessante para o governo manter os professores que possuem contratos temporários. O contrato temporário, infelizmente, ainda é muito direcionado, ele não é feito de forma transparente e ele mantém uma pessoa com um vínculo extremamente fragilizado, que tem medo de fazer reivindicação, que não se posiciona com independência, porque ele depende daquilo que ele considera como um favor, como uma concessão do governo. O deputado José Ricardo, do PT, diz que também vai acionar o Tribunal de Contas do Estado para analisar se a verba que está sendo utilizada para pagar os professores temporários é a mesma que estava prevista para o pagamento dos professores concursados. E o Tribunal de Contas devemos também procurá-lo, porque ele tem poderes também para verificar, porque ele vai apreciar as contas depois do Estado. E nesse aspecto a questão da contratação de pessoal, que é um dos requisitos fundamentais para aprovar ou não as contas do próprio governador. Esta professora diz que a espera pelo chamado é cruel e que o drama é ainda maior porque ela não pode se firmar em nenhum outro emprego. E quando perguntam, né, se nós já prestamos concurso ou se fizemos concurso no ano anterior, falamos que sim e não nos é concedida a oportunidade de trabalho. A professora ainda faz um apelo. Eu quero aproveitar a oportunidade e falar para a sociedade, né? Você pai, você mãe, você aluno que gostaria de estar se preparando agora para o vestibular, né? Que deveria estar estudando nesse momento para os PSS, PSC. Né, que você está sem aula, você se levante e faça a sua parte também, cobre do governo, junte-se a nós nessa luta. Olha, muita gente vai lembrar disso, mas teve um tempo em que as melhores escolas de Manaus eram escolas públicas. Aliás, muitos políticos passaram por algumas escolas, né? Como a estadual lá em frente à Praça da Polícia, Solon de Lucena, ali na Constantino, Benjamin Constant, IEA. Olha a situação hoje, é lamentável a valorização das escolas públicas aqui no Amazonas.
Bom, nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da SEDUC para saber se há algum prazo para a convocação desses aprovados, mas a assessoria se limitou a dizer que ainda não foi notificada pelo Ministério Público, mas que está à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. Eu só queria reforçar que essa resposta vocês vão ficar devendo para os pais e os alunos dessas escolas que estão sem aula e os alunos estão sendo prejudicados por um ensino ineficiente e por esses aprovados que estão se sentindo enganados. Mais uma acariação foi realizada esta manhã na terceira vara do Tribunal do Júri, na capital, envolvendo um dos réus e também os policiais responsáveis pelas investigações do caso Marceline Schumann. A decisão do juiz ainda depende do resultado de alguns procedimentos. O promotor também recorreu da decisão, que concedeu liberdade provisória para a socialite e a acusada de ceder a arma do crime. O andamento do caso, que tem como personagem principal a socialite amazonense Marceline dos Santos Schumann, ainda vai depender de novos procedimentos e pode haver reviravolta. O juiz deve aguardar o resultado do exame grafotécnico de um bilhete contendo anotações com dados de Denise Almeida da Silva, vítima da tentativa de homicídio, que as investigações apontam a socialite de ser a mandante. O Ministério Público pediu algumas diligências que ainda não foram cumpridas. E uma delas é o exame grafotécnico da Marceline num bilhete que foi encontrado. Então, só posso encerrar a instrução depois que esse exame chegar aos autos. Nesta sexta-feira, o promotor Rogério Marques informou que recorreu da decisão da Justiça que deu liberdade provisória à socialite e à acusada de ter fornecido a arma usada no crime. O promotor do caso reforçou as acusações. Disse que existem provas suficientes para a condenação de Marceline Schumann e os demais réus acusados de terem participação direta no crime. Há muitos elementos. Eu acredito até que se hoje fosse feito o julgamento do júri dos acusados, eles seriam condenados. A defesa de Marceline aguarda o deferimento do habeas corpus, que pede a retirada das medidas restritivas, como o uso da tornozeleira. Tendo horário para entrar, tendo horário para sair da sua residência, horário de trabalho e mais os perímetros. Segundo as investigações, por ciúmes, a socialite arquitetou o crime contra Denise Almeida, ocorrido em novembro do ano passado, no estacionamento de uma academia no centro de Manaus. As duas mulheres estariam dividindo um mesmo amante. O pivô do triângulo amoroso seria este empresário. Mesmo com a acusada em liberdade provisória, o promotor teme pela integridade da vítima. Porque ela ainda está correndo risco de vida, acaso a Marceline permaneça solta. A advogada de Marceline rebate. Não vejo nenhum motivo, nem da vítima dizer que se sente ameaçada e nem da sociedade. Nesta sexta-feira, uma nova acareação colocou frente a frente o suspeito de ser o atirador e as autoridades policiais responsáveis pela investigação. A defesa mantém a versão de que os três réus acusados de terem participação direta na tentativa de assassinato contra a bacharel em direito confessaram o crime sob tortura, o que é negado pela polícia. A socialite nega participação, alegando que apenas contratou um dos acusados para cobrar uma dívida no valor de R$40 mil do empresário Marcos Souto. Durante pouco mais de 2 meses, Marceline teve o direito de ficar em uma cela separada na prisão. A Colômbia é um dos maiores produtores de cocaína do mundo, mas de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, outro tipo de droga já aparece como um dos principais entorpecentes que saem do país vizinho com destino ao Brasil. Só nesses primeiros meses do ano, mais de 10 colombianos já foram presos em Manaus com skunk, uma variedade mais forte de maconha. Drogas escondidas debaixo da terra. Drogas que foram encontradas em embarcações interceptadas em pleno rio Amazonas. Só nos primeiros meses deste ano, foi pelo menos 1 tonelada de entorpecentes tirados de circulação pelas polícias federal e civil do Amazonas, além da apreensão de diversas armas de fogo.
A cada quadrilha presa, a presença de estrangeiros, principalmente colombianos. Foram apreendidos os colombianos João Jaibe Ramos Foreiro e Eduardo Garcia, apontado como cabeça do grupo. De acordo com a delegada Sueli Costa, há indícios de que os colombianos tenham relação com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. A quadrilha pode estar relacionada a outras 3 prisões realizadas no começo da semana, também envolvendo 2 colombianos e 1 brasileiro. Ainda há muito chão a ser percorrido. Como eu sempre digo, nós somos vizinhos dos maiores produtores de cocaína. E esses vizinhos são Colômbia e Peru. Então, eventualmente, claro, nós vamos encontrar colombianos e peruanos envolvidos nas atividades criminosas, até porque a cocaína é comprada lá. Eventualmente eles vão cobrar cocaína aqui, eventualmente eles vão acompanhar a distribuição e venda de cocaína aqui. Todas as prisões envolvendo colombianos efetuadas nos últimos meses pela polícia do Amazonas estão diretamente ligadas ao narcotráfico. E além de cocaína, outro tipo de droga que vem sendo muito distribuída aqui na região pelos criminosos dos países vizinhos é uma variedade de maconha, mais potente, chamada de skunk. Só nesta apreensão da Polícia Federal, ocorrida no mês de fevereiro, foram 740 quilos da droga, avaliada em 6 milhões de reais. O entorpecente enterrado também era skunk, 20 quilos da droga apreendidos por policiais do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico. Apesar disso, para as autoridades de segurança, ainda é cedo afirmar que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia estão fazendo de Manaus uma base para coordenar a distribuição deste tipo de droga pelo país. Com certeza absoluta, não tenho a menor dúvida disso, como policial que está aqui na região há mais de 2 décadas, como policial, que eles estão aqui, eles têm ramificações aqui, eles precisam de prepostos em Manaus, Tabatinga, Tefé, São Gabriel, para vender sua mercadoria ilícita. E, eventualmente, nós vamos encontrar com representantes das Farc. Um taxista de 32 anos foi preso na capital suspeito de matar um homem com golpes de barra de ferro. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorrido em janeiro deste ano no bairro São Raimundo, zona centro-sul de Manaus, teria sido motivado após uma discussão no trânsito. Emanuel de Assis Jesus foi encaminhado à cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa. A polícia agora procura outro taxista suspeito de envolvimento no crime. A partir do mês que vem, o IBGE vai dar início a uma nova pesquisa que vai traçar o perfil da saúde escolar de estudantes entre 13 e 15 anos de idade no Amazonas. O estudo foi encomendado pelos Ministérios da Saúde e Educação. O objetivo da pesquisa é produzir informações que permitam conhecer o comportamento dos alunos, como os fatores de risco e proteção à saúde de cada um deles e, assim, com os dados, criar políticas públicas para melhorar a qualidade de vida deste estudante. Hoje, há poucos dias de começar uma nova etapa da PENSE, Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, profissionais da educação e da saúde recebem instruções de como a pesquisa será realizada nas escolas. O Ministério quer saber como é que anda a saúde escolar. Então tem um programa, né, que foi estabelecido, o PSE, Programa de Saúde Escolar, que está associado, né, à saúde familiar, essas coisas todas. Então o que precisava é que o Ministério conhecesse como é que estava essa relação pesquisando dentro da escola. Entendeu? Até a questão de droga, do comportamento desses alunos, para poder gerir políticas que possam amenizar essa situação do estudante. Nós vamos trabalhar esse ano são 110 escolas. Como funciona? O IBGE chega, a gente faz um agendamento antes com a direção da escola e no dia os alunos estão lá aguardando, o IBGE chega, nós distribuímos os PDAs, que é o nosso computador de mão, que o aluno vai responder o questionário no próprio PDA. O diretor da escola também responde um questionário mais relacionado à estrutura da escola.
Esta é a terceira edição da pesquisa, que este ano começa em abril. Os alunos irão responder a 60 questões. Em 2012, alguns dados se destacaram junto ao Ministério da Saúde e da Educação aqui em Manaus. Entre eles, 10% dos estudantes do ensino fundamental com idade entre 13 e 15 anos disseram já ter consumido algum tipo de droga ilícita. Quase 42% afirmaram que já tiveram relações sexuais. Outros 67% disseram que não costumavam tomar café da manhã antes de ir para a escola. Para este diretor, a iniciativa do governo federal é importante, porém, sem a participação dos pais, nenhuma política pública, por melhor que seja, consegue atingir o objetivo junto ao adolescente, ao estudante, que está em fase de transformação, conflitos. Se nós tivéssemos uma participação macia, essa família ali junto à escola, essas questões relacionadas a esse programa do IBGE, nós teríamos com certeza uma outra amostragem. Eu vou pegar, por exemplo, a questão da vacinação nos adolescentes do vírus HPV. A resistência que nós encontramos por parte de alguns responsáveis que não admitiram que suas filhas fossem vacinadas. Se a família participa mais, tenho certeza que os nossos problemas seriam diminuídos. O Tribunal de Justiça do Amazonas e a Prefeitura de Manaus formalizaram na manhã de hoje um termo de cooperação técnica que vai possibilitar a conversão de penas por crime de trânsito em prestação de medidas socioeducativas no trânsito da capital. O trabalho é socioeducativo e as atividades contam com palestras. A proposta envolve pessoas que respondem a processos de crime de trânsito que tramitam na Vara de Execuções de Medidas e Penas Alternativas do Tribunal de Justiça do Amazonas. A titular da VEMEPA explica como funcionará o termo de cooperação técnica. Nós temos duas situações, né? Aquelas pessoas que fazem acordo na vara de trânsito e tem como uma das condições desse acordo a participação em palestras, além de comparecimento mensal e bimestral na vara. E também temos aqueles que foram condenados, no caso do homicídio culposo. Então, estes, além da pena de prestação de serviços à comunidade, né, a partir dessa cooperação, eles vão ter a oportunidade de cumprir essas penas dentro das ações promovidas pelo Manaus Trans. Todo o trabalho será monitorado de acordo com o termo assinado na manhã de hoje entre o Tribunal de Justiça e a Prefeitura. Para o prefeito, a cooperação é de grande importância. Isso vai levar para a vida as pessoas que cometerem infração de trânsito, vão se educar, conscientizando outras pessoas a não cometerem infrações de trânsito. É um projeto muito interessante. E durante a assinatura do convênio, o prefeito Arthur Neto disse que deve apresentar nos próximos dias o nome do novo secretário municipal de Educação após o pedido de demissão de Humberto Miquiles. Já tem um nome, não é de declarar ainda, eu espero fazer isso no começo da semana, mas o secretário entendeu que era hora de sair, fez um bom trabalho, eu agradeço muito a ele por tudo. A gente tem que entender isso como um fato normal de uma administração que pretende sempre se aperfeiçoar e de uma pessoa que cumpriu um dever, foi um bom secretário de governo, foi um bom secretário de educação. 2 casas foram interditadas pela Defesa Civil em Santo Antônio do Içá após um deslizamento de terra no bairro Presidente Vargas. Uma igreja também foi atingida. O município, localizado no Alto Solimões, está em alerta de cheia. As famílias foram removidas para a casa de parentes. Em todo o estado, 10 municípios estão em situação de emergência por conta da cheia dos rios e 1 em estado de calamidade. E a chuva deve continuar neste fim de semana. Hora de conferir os detalhes da previsão do tempo. Em Tefé, a previsão é de tempo encoberto, com pancadas de chuvas e trovoadas, mínima de 26 e máxima de 29 graus. Em Maués, o tempo fica fechado com chance de chuva no decorrer do dia. As temperaturas variam entre 25 e 28 graus. Em Manaus, o sábado fica nublado, também com previsão de chuva isolada, mínima de 26 e a máxima não passa dos 28 graus.
Agora o esporte. Neste fim de semana a bola vai rolar pelo Campeonato Amazonense e também pela Copa Verde. Amanhã serão 3 partidas. Fast São Raimundo às 3 da tarde no Estádio da Colina em Manaus. No mesmo horário, Nacional Borbense e Manaus Futebol Clube se enfrentam em Borba. E às 4 da tarde a partida será entre Rio Negro e Operário de Manacapuru no Estádio Carlos Amit na capital. No domingo, Nacional e Paysandu realizam o jogo de volta das quartas de final da Copa Verde, às 5h30 da tarde, também no Estádio da Colina, aqui na capital. Mas para quem gosta de outras modalidades esportivas, a dica é o Campeonato de Basquete de Rua, que começa amanhã aqui em Manaus. Quem traz as informações é o repórter Israel Ayasser. Para você que curte o basquete, ainda estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Circuito de Basquete de Rua de Manaus, que vai premiar nas categorias Juvenil, Infantil e Absoluto. Quem traz as informações é o diretor de eventos da Secretaria de Esporte, André Galvão. André, é possível ainda fazer inscrições até amanhã. Aonde e até que horas? Isso, as inscrições podem ser feitas aqui mesmo, no local da competição, na quadra Rolando Ribeiro, embaixo do viaduto da Recife. Até 1 hora antes do evento, todas as categorias estão abertas ainda para inscrições. Muitas equipes já estão inscritas aí? Nós já temos 62 equipes trincas, equipes inscritas. A ideia é a gente colocar pelo menos umas 100 trincas, umas 100 equipes nessa atividade. A partir de que idade aí a pessoa pode se inscrever e participar? A partir de 7 anos de idade, categoria Mirim, que a gente vai fazer um formato de festival, sem limite de idade para a categoria Absoluto. A ideia é justamente essa, a gente colocar várias crianças, vários adultos, jovens e adolescentes para participar da atividade. E a questão da premiação, vai ter uma premiação aí também, né? Isso, medalha e troféu para os primeiros colocados, brinde de patrocinadores e muita alegria. Pois é, terminando esse circuito, vai ter a próxima etapa. Quando é que já vai ser? Já tem data já? Isso, a gente está definindo para agosto, a segunda etapa do Circuito Cidade de Manaus, e finaliza no mês de outubro com os grandes campeões do Circuito Cidade de Manaus. Amanhã, a partir de que horas começa? Amanhã, a partir de 8 horas da manhã, a gente aproveita para convidar toda a população para vir prestigiar a atividade. Ok, muito obrigado, André, pelas informações. Israel Ayasser para o Band Cidade. 4 pessoas, entre elas uma mulher, foram presas acusadas de tráfico de drogas na capital. Com a quadrilha foram apreendidos 150 quilos de entorpecente que estavam na casa de Altamira Freitas de Oliveira, de 38 anos. Segundo a polícia, o local funcionava como um ponto de distribuição de drogas no bairro Novo Aleixo. No local também foi apreendida uma arma com munição de uso restrito. A operação conjunta envolveu as secretarias adjuntas de inteligência e de operações especiais, além do Grupo Fera e o DENARC, o Departamento Estadual de Narcóticos. Todos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o crime. Terminou hoje a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. No Amazonas, o mutirão resultou em mais de 800 acordos entre empresas e trabalhadores. A Semana da Conciliação Trabalhista terminou nesta sexta-feira. O mutirão envolveu 24 tribunais regionais do trabalho em todo o país. Hoje à tarde, o TRT divulgou o balanço com os resultados. E, de acordo com a coordenadora, foram realizados 814 acordos durante o mutirão. No total, mais de 9 milhões de reais em indenizações trabalhistas. No nosso regional especificamente, ano passado ele tinha 6 milhões, ele fez umas conciliações em torno de 29 e saiu 6 milhões e pouco mais de 6 milhões. Esse ano nós ultrapassamos, ele chegou a um patamar de mais de 9 milhões. Mas os valores foram significativos em termos de, não de percentual, mas seria mais em valores em dinheiro. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho, cerca de 292 ex-funcionários de uma empresa que faliu no distrito em 2010 foram beneficiados com a Semana da Conciliação. A empresa deve pagar só em indenização cerca de 5 milhões de reais. Todos ganham, né? Então os empregados que ganharam, esses ex-empregados, digamos, eles que ganharam com essa Semana da Conciliação e que nos deixou realmente num patamar bem elevado em termos de acordo com relação ao ano passado.
Já as 10 varas localizadas no interior do estado totalizaram 227 acordos. Mais de R$700 mil em indenizações serão pagas pelas empresas. Então, esses também, a colaboração deles foi muito grande. Eu acho que o interior também já está voltado para essa área. Nós tínhamos mais dificuldade. Quase 1 milhão. Nós tínhamos dificuldade no interior, porque as pessoas não conheciam muito bem. Hoje, nós estamos vendo que a Justiça do Trabalho está sendo conhecida, reconhecida com essa área de conciliação e todo mundo ganha com isso. Amanhã é o Dia Internacional da Síndrome de Down, data instituída com o objetivo de mostrar para as pessoas que é possível formar cidadãos com síndrome de Down autodeterminados, produtivos, incluídos na sociedade, desde que todos tenham consciência disso. Eles são atenciosos, vaidosos, gentis, bagunceiros e muito inteligentes. Pessoas que, mesmo enfrentando preconceitos ou superando limites, todos os dias, em virtude da deficiência cognitiva, estão sempre sorrindo. Para estas mamães, cada passo dado, cada palavra soletrada ou gesto espontâneo é motivo de vitória. A insegurança, o medo ainda batem à porta, mas não entram. E a força, segundo elas, vem deles mesmos. No início, assim, eu chorei, que foi um impacto, né? Mas depois me acostumei com a ideia. Depois de 5 minutos eu abracei ela e desde aí. Pra mim, assim, ela é normal, ela brinca. Ixi, ela é amorosa que só comigo. E meu esposo, ele me ajudou muito, né? Quando ele chegou lá, aí eu falei pra ele chorando, né? Ele falou assim, não, isso é normal, nós vamos cuidar como outro, nosso filho, normal. Ela começou a engatinhar, a se desenvolver mais. Ela chama de papai, às vezes mamãe. A síndrome de Down é um distúrbio genético sem cura, que pode estar presente em todas as raças e classes sociais. Segundo pesquisas no Brasil, para cada 1.000 recém-nascidos, terá o distúrbio. A Organização Mundial da Saúde calcula que por ano nascem no Brasil cerca de 8.000 bebês com síndrome de Down. A boa notícia é que com os avanços da medicina e trabalhos como estes, eles estão vivendo mais. A estimativa em 1947, por exemplo, era de pouco tempo de vida. Hoje, eles já superam a casa dos 80 anos e com muito mais qualidade de vida. Quanto mais cedo essa criança ela for estimulada, né, dentro de tudo que ela necessita nesse momento, seja na parte motora, na parte cognitiva, ela pode desenvolver muito mais, né? E daqui um tempo, olha, hoje nós temos dados de alunos que superaram, né, estão superando, estão podendo fazer uma faculdade. Eles gostam muito dessa área da parte esportiva, eles gostam muito dessa parte artística e é algo que chama muita atenção deles. E a gente tem, assim, de desenvolver cada vez mais esse potencial nele, quando é descoberto. Hoje, a APAE em Manaus atende a mais de 1.200 crianças, desde os primeiros meses de vida aos 60 anos. Tem mais de 90 profissionais, pessoas como as professoras Marli e Josefina, que se alegram com cada obstáculo vencido por eles. Muitas vezes as pessoas dizem, tu está cansada, por que não continua trabalhando? Porque eu me sinto bem aqui, entendeu? É uma terapia, eu sempre falo, né, que é uma terapia trabalhar aqui com eles, porque a gente aprende muito, eles são umas pessoas que passam muita energia boa pra gente. Aqui você aprende a ser humano, você aprende a ser mãe, você aprende a ser tudo, porque essas pessoas te ensinam a cada dia. Quando você chega aqui, eles correm para te dar um abraço, você pode estar com o problema que tiver, você esquece tudo. Então, aqui é metade da minha vida, eu me dediquei muito aqui, eu conheço, assim, cada pessoa eu sei, cada aluno eu sei o nome de cada um, e isso para mim foi muito significativo a minha vida. Mas para que os trabalhos aqui sejam mantidos, a coordenadora da APAE alerta para as dificuldades em manter o lugar. Hoje nós vivemos de doações, precisamos da ajuda, tanto governamental quanto a ajuda financeira que a gente precisa no nosso telemarketing. Quem visita vê que a gente precisa de pintura, precisa de um reajuste, né? Então, assim, hoje o que a gente pede, apesar desse dia tão importante que é o dia da síndrome de Down, também
ajuda. Nós estamos precisando de muita ajuda. Para desmistificar ou esclarecer algumas dúvidas sobre a deficiência genética, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Manaus, que este ano completa 42 anos de fundação, aproveitou a semana alusiva ao Dia Internacional da Síndrome de Down para abrir as portas da entidade, para conscientizar a população de que eles são sim capazes de ser incluídos na sociedade. A maioria já sabe ler e escrever e faz questão de deixar um recadinho. Comprar comida, muitas coisas, comprar minha roupa, sapato. Você que escolhe? É. Eu te amo muito, mãe. Te amo muito. A gente fica por aqui. Amanhã tem Band Cidade Entrevista, que recebe o ex-deputado estadual Marcelo Ramos. O programa vai ao ar 6:50 da noite. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite para você.